Por que o Apocalipse 9 é tão assustador? A história do livro do Apocalipse. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um dos capítulos mais perturbadores e intrigantes da Bíblia, o capítulo 9 do livro do Apocalipse. Prepare-se para uma viagem cheia de mistérios, medo e revelações apocalípticas. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. O capítulo 9 do Apocalipse é conhecido por suas descrições vividas e aterrorizantes de eventos que ocorrerão durante o fim dos tempos. Este capítulo nos apresenta visões de criaturas assustadoras e castigos divinos que desafiam a imaginação. A história começa com a queda de uma estrela do céu, que recebe a chave do poço do abismo, quando o poço é aberto. Uma fumaça espessa sob escurecendo o sol e o ar. Dessa fumaça saem gafanhotos com poderes terríveis, prontos para atormentar a humanidade. Esses não são gafanhotos comuns. Eles têm aparências assustadoras de rostos humanos, cabelos de mulher, dentes de leão e caudas como escorpiões. E seu objetivo? Torturar aqueles que não têm um selo de Deus na testa. O tormento dura 5 meses e um tempo de sofrimento tão intenso que as pessoas buscarão a morte, mas não encontrarão. Mas a história não termina aí. O 6º anjo toca a sua trombeta e 4 anjos são libertados do grande rio Eufrates. Com eles uma cavalaria de 200 milhões de cavaleiros, trazendo destruição em uma escala inimaginável. Fogo, fumaça e enxofre saem de suas bocas, causando a morte de 1/3 da humanidade. Mas qual é o significado de todas essas visões assustadoras? O Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é um livro cheio de simbolismo. Ele nos alerta sobre os tempos finais e as necessidades de estarmos espiritualmente preparados. As imagens assustadoras servem como um chamado ao arrependimento e à fé. O livro de Apocalipse 9 é conhecido por suas descrições vividas e aterrorizantes de eventos que ocorrerão durante o fim dos tempos. Este capítulo nos apresenta visões de criaturas assustadoras e castigos divinos que desafiam a imaginação. A história começa com a queda da estrela do céu. Essa estrela, que muitos estudiosos acreditam representar um anjo caído, recebe a chave do poço do abismo. Este detalhe é crucial, pois sugere um ser com autoridade para abrir o abismo, talvez simbolizando Satanás ou um dos seus agentes. A imagem da estrela caindo é frequentemente interpretada como uma referência à queda de Lúcifer, conforme descrito em Isaías 14:12. Quando o poço é aberto, uma fumaça espessa sobe, escurecendo o sol e o ar. A fumaça do poço simboliza o caos e a escuridão espiritual, que se espalhará pelo mundo. A fumaça pode ser vista como uma metáfora para a disseminação do mal e da corrupção, obscurecendo a verdade e a luz espiritual. Da fumaça saem gafanhotos, como poderes terríveis, prontos para atormentar a humanidade. Esses não são gafanhotos comuns. Eles têm aparência assustadora, rostos humanos, cabelos de mulher, dentes de leão e caudas como escorpiões. E seu objetivo, como nós mencionamos, é torturar aqueles que não têm o selo de Deus. Os gafanhotos são descritos como tendo armaduras de ferro, o que pode simbolizar sua invulnerabilidade. Alguns estudiosos sugerem que essas criaturas poderiam representar forças demoníacas ou exércitos mecanizados de um futuro distante. O tormento dura 5 meses, um tempo de sofrimento tão intenso que as pessoas buscarão a morte, mas não encontrarão. A duração de 5 meses pode estar relacionado ao ciclo de vida natural dos gafanhotos, representando um período completo de sofrimento sem alívio. Mas a história não termina aí. O 6º anjo toca sua trombeta e 4 anjos são libertados do grande rio Eufrates. Esses anjos estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano específicos, enfatizando a precisão do plano divino. O rio Eufrates é significativo por ser uma fronteira natural de antigas civilizações
e também por sua menção frequente na Bíblia como local de eventos importantes. Com eles, uma cavalaria de 200 milhões de cavaleiros trazendo destruição em uma escala inimaginável. Fogo, fumaça e enxofre saem de suas bocas, causando a morte de 1/3 da humanidade. O número 200 milhões é simbolicamente enorme, representando uma força imensurável. Alguns estudiosos acreditam que isso pode ser uma representação simbólica de um grande exército espiritual ou literal. Mas qual é o significado de todas essas visões assustadoras? O Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é um livro cheio de simbolismo. Ele nos alerta sobre os tempos finais e a necessidade de estarmos espiritualmente preparados. O simbolismo das pragas e castigo é muitas vezes comparado às pragas do Egito, destacando a persistência do mal e a necessidade de purificação. As imagens assustadoras servem como um chamado ao arrependimento e à fé. Elas também refletem a luta entre o bem e o mal e a vitória final de Deus sobre as forças das trevas. O capítulo 9 do Apocalipse é sem dúvida um dos mais assustadores, mas também é um dos mais poderosos em termos de mensagem e impacto. Ele nos lembra da seriedade do julgamento divino e da importância de nossa relação com Deus. O capítulo 9 do Apocalipse é conhecido por suas descrições vividas e aterrorizantes de eventos que ocorrerão durante o fim dos tempos. Este capítulo nos apresenta visões de criaturas assustadoras e castigos divinos que desafiam a imaginação. Mas por que causa tanto medo? A história começa com a queda da estrela do céu, conforme nós mencionamos, que recebe a chave do poço do abismo. A estrela é frequentemente interpretada como um anjo caído, simbolizando a queda de ser um celestial com autoridade sobre o abismo. Essa imagem pode estar relacionada à queda de Lúcifer. Quando o poço é aberto, uma fumaça espessa sobe, escurecendo o sol e o ar. Esta fumaça simboliza caos, escuridão espiritual, um tema recorrente nas profecias apocalípticas. A fumaça pode ser vista como uma metáfora para a disseminação do mal e da corrupção, obscurecendo a verdade e a luz espiritual. Isso reflete o estado do mundo, quando a influência do mal está em seu auge. Da fumaça saem os gafanhotos, com poderes terríveis, prontos para atormentar a humanidade. Esses não são gafanhotos comuns, mas eles têm a aparência assustadora de rostos humanos, com cabelos de mulher, dentes de leão e caudas como escorpiões. Seu objetivo sempre será a destruição. A aparência dos gafanhotos é uma combinação de características de diferentes criaturas, simbolizando o terror e a confusão. Alguns estudiosos sugerem que essas criaturas poderiam representar forças demoníacas ou exércitos mecanizados de um futuro distante. E o período desse sofrimento é de 5 meses, de acordo com os estudos bíblicos. O 6º anjo toca a sua trombeta e 4 anjos são libertados do grande rio Eufrates. Esses anjos estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano específico, enfatizando a precisão do plano divino. O rio Eufrates é significativo por ser uma fronteira natural de antigas civilizações e também por sua menção frequente na Bíblia como local de eventos importantes. Com eles, uma cavalaria de 200 milhões de cavaleiros trazendo destruição em uma escala inimaginável. 200 milhões é simbolicamente enorme, não é verdade? Representando uma força imensurável. E os estudiosos acreditam que isso pode ser uma representação simbólica de um grande exército espiritual. O Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é um livro cheio de simbolismo. Ele nos alerta sobre os tempos finais e a necessidade de estarmos espiritualmente preparados. O simbolismo das pragas e castigos é muitas vezes comparado às pragas do Egito, destacando a persistência do mal e a necessidade de purificação. As imagens assustadoras servem como um chamado ao arrependimento e à fé.
Elas também refletem a luta entre o bem e o mal e a vitória final de Deus sobre as forças das trevas. Para os dias de hoje, o capítulo 9 do Apocalipse pode ser visto como uma metáfora poderosa para os tempos de crise e tribulação que enfrentamos. As descrições de destruição e caos podem ser interpretadas como alertas sobre os perigos de nos afastarmos de valores espirituais e éticos. Alguns estudiosos modernos interpretam as visões do Apocalipse como reflexões da ansiedade e medos da época em que foi escrito, mas que continuam relevantes ao abordar a luta humana contra o mal e a corrupção. Os gafanhotos dos cavaleiros podem simbolizar forças destrutivas, como guerras, desastres naturais e pandemias, que desafiam nossa fé e resiliência. A mensagem central é clara: a importância de manter nossa fé e esperança, mesmo em tempos de grande adversidade. O primeiro passo crucial é o arrependimento. A Bíblia constantemente chama o arrependimento como uma forma de voltar para Deus e corrigir nossos caminhos. Em Atos 3,19 lemos: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O arrependimento sincero nos ajuda a reconhecer nossos erros e buscar o perdão de Deus, preparando-nos espiritualmente para o futuro. A Bíblia enfatiza a importância de viver uma vida de fé e obediência a Deus. Isso inclui seguir os ensinamentos de Jesus e aplicar os princípios bíblicos em nossas vidas diárias. Em João 14,15, Jesus disse: Se me amais, guardai os meus mandamentos. Obediência aos mandamentos de Deus nos ajuda a viver de acordo com sua vontade e a nos afastar do caminho do mal. A comunidade de fé desempenha um papel vital em nossa preparação espiritual. Participar de uma igreja e estar em comunhão com outros crentes nos fortalece e nos encoraja. Hebreus 10:25 nos exorta: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A comunhão nos ajuda a crescer espiritualmente e a permanecer firmes na fé, especialmente em tempos de dificuldades. A Bíblia nos chama a ser vigilantes e a nos preparar espiritualmente para os tempos difíceis. Jesus frequentemente alertou seus seguidores para estarem prontos e atentos. Em Mateus 24:42, Jesus disse: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A vigilância espiritual envolve estar consciente dos sinais dos tempos e manter uma vida de oração e estudo da Bíblia. A esperança na salvação através de Jesus Cristo é o fundamento de nossa fé. Acreditar em Jesus como nosso Salvador é seguir seus ensinamentos, nos assegura a proteção divina. João 3,16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação através de Jesus nos oferece paz e segurança, sabendo que independentemente das tribulações estamos nas mãos de Deus. O capítulo 9 do Apocalipse é, sem dúvida, um dos mais assustadores e perturbadores da Bíblia. As visões de gafanhotos sobrenaturais, fumaça obscurecendo o sol e exércitos devastadores são imagens que causam medo e inquietação. No entanto, essas visões não são apenas para nos assustar, mas para nos alertar e preparar espiritualmente. Através do arrependimento, reconhecemos nossos erros e buscamos o perdão de Deus, renovando nossa vida espiritual, a fé e a obediência aos mandamentos de Deus. Nos guiam em um caminho de justiça e paz. A comunidade de fé nos fortalece e nos encoraja, proporcionando apoio mútuo em nossa jornada espiritual. Vigilância e preparação espiritual nos mantém prontos para os desafios que possam surgir. Estar atentos aos sinais dos tempos e manter uma vida de oração e estudo da Bíblia são fundamentais para a nossa preparação. Acima de tudo, esperança na salvação através de Jesus Cristo é a âncora de nossa fé. Acreditar em Jesus como nosso Salvador nos assegura que, independentemente das tribulações,
estamos nas mãos de Deus e destinados à vida eterna. O capítulo 9 do Apocalipse nos lembra da seriedade do julgamento divino e da urgência de nossa preparação espiritual, mas também nos oferece a esperança de que, através de Jesus Cristo, podemos encontrar paz e segurança, mesmo em tempos de grande adversidade. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores. Deixe aqui também nos comentários suas reflexões sobre como podemos nos preparar espiritualmente para os desafios da vida. Juntos podemos encontrar força e esperança na palavra de Deus. Até a próxima. Que Deus te abençoe.